Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História. No vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 15 de setembro de 1928. Penicilina. As penicilinas são antibióticos do grupo dos beta-lactâmicos profusamente utilizados no tratamento de infecções causadas por bactérias sensíveis. A maioria das penicilinas são derivadas do ácido 6-aminopenicilânico, diferenciando-se umas das outras conforme a substituição na cadeia lateral do seu grupo amino. A benzilpenicilina, ou penicilina G, foi o primeiro antibiótico amplamente utilizado na medicina. A sua descoberta foi atribuída ao médico e bacteriologista escocês Alexander Fleming em 1928, que juntamente com os cientistas Ernest Boris Stein e Howard Walter Florey, que criaram um método para produzir em massa o medicamento, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1945. O fármaco está disponível desde 1941, sendo o primeiro antibiótico a ser utilizado com sucesso. O mecanismo de ação das penicilinas não é totalmente conhecido, embora sua analogia com a dealanil-dealanina terminal, localizada na cadeia lateral peptídica da subunidade do peptidoglicano, o principal constituinte da parede bacteriana, sugere que o seu caráter bactericida deriva da sua intervenção como inibidor enzimático do processo de transpeptidação durante a sua síntese. Desta forma, a penicilina atua debilitando a parede bacteriana e favorecendo a lise osmótica da bactéria durante o processo de multiplicação. Existe uma grande diversidade de penicilinas. Algumas espécies de fungos do gênero Penicillium sintetizam naturalmente penicilinas, como o primeiro tipo isolado, a penicilina G. Porém, devido ao aparecimento de resistências, outras famílias foram desenvolvidas seguindo basicamente duas estratégias: a adição de precursores da cadeia lateral ao meio de cultura do fungo produtor, o que se traduz na produção de penicilinas biosintéticas, e a modificação química da penicilina obtida pela fermentação biotecnológica, dando lugar às penicilinas semissintéticas. As penicilinas diferenciam-se entre si de acordo com o seu espectro de ação. Por exemplo, a benzilpenicilina é eficaz contra bactérias gram-positivas como Streptococcus e Estafilococcus, assim como gonococos e meningococos, porém deve administrar-se por via parenteral, por injeção, devido à sua sensibilidade ao pH ácido do estômago. A fenoximetilpecilina é, no entanto, resistente a este pH e pode ser administrada por via oral. A ampicilina, além de apresentar resistência ao pH, é efetiva contra bactérias gram-negativas como a Haemophilus, Salmonella e Shigella. Embora as penicilinas sejam antibióticos menos tóxicos, é comum que produzam alergias. Cerca de 10% dos pacientes que recebem tratamentos de beta-lactâmicos desenvolvem-nas. Uma vez que um choque anafilático pode provocar a morte do paciente, é necessário interrogá-lo antes de se dar início ao tratamento. Além das suas propriedades antibacterianas, a penicilina é um antídoto eficaz contra os efeitos de envenenamento por amanitina, um dos aminoácidos tóxicos dos fungos do gênero Amanita. História: Alexander Fleming, o descobridor da penicilina. Tem-se dito que muitas descobertas científicas são feitas ao acaso. O acaso, já dizia Pasteur, só favorece aos espíritos preparados e não prescinde da observação. A descoberta da penicilina constitui um exemplo típico. Alexander Fleming, bacteriologista do St. Mary's Hospital, de Londres, vinha já há algum tempo pesquisando substâncias capazes de matar ou impedir o crescimento de bactérias nas feridas infectadas. Essa preocupação se justificava pela experiência adquirida na Primeira Grande Guerra, de 1914 a 1918, na qual muitos combatentes morreram em consequência da infecção em ferimentos profundos. Em 1922 Fleming descobrira uma substância antibacteriana na lágrima e na saliva, a qual deram o nome de lisozima. Em 1929 Fleming desenvolvia pesquisa sobre estafilococcus, quando descobriu a penicilina. A descoberta da penicilina deu-se em condições peculiaríssimas, graças a uma sequência de acontecimentos imprevistos e surpreendentes. O fungo foi identificado como pertencente ao gênero Penicillium, donde deriva o nome de penicilina dado à substância por ele produzida. Fleming passou a empregá-la em seu laboratório para selecionar determinadas bactérias, eliminando das culturas as espécies sensíveis à sua ação. A penicilina foi descoberta em 1928 por Alexander Fleming quando saiu de férias e esqueceu algumas placas com culturas de micro-organismos em seu laboratório no Hospital St. Mary em Londres. Quando voltou, reparou que uma das suas culturas de Staphylococcus tinha sido contaminada por um bolor.
e em volta das colônias deste não havia mais bactérias. Então, Fleming e seu colega, Dr. Price, descobriram um fungo do gênero Penicillium, e demonstraram que o fungo produzia uma substância responsável pelo efeito bactericida, a penicilina. Esta foi obtida em forma purificada por Howard Florey, Ernest Chain e Norman Attlee, da Universidade de Oxford, muitos anos depois, em 1940. Eles comprovaram as suas qualidades antibióticas em ratos infectados, assim como a sua não toxicidade. Em 1941, os seus efeitos foram demonstrados em humanos. O primeiro homem a ser tratado com penicilina foi um agente da polícia que sofria de septicemia com abscessos disseminados, uma condição geralmente fatal na época. Ele melhorou bastante após a administração do fármaco, mas morreu quando as reservas iniciais de penicilina se esgotaram. Em 1945, Fleming, Florey e Chain receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por este trabalho. A penicilina salvou milhares de vidas de soldados dos aliados na Segunda Guerra Mundial. A descoberta de Fleming não despertou inicialmente maior interesse, e não houve a preocupação em utilizá-la para fins terapêuticos em casos de infecção humana, até a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Em 1940, Sir Howard Florey e Ernest Chain, de Oxford, retomaram as pesquisas de Fleming, e conseguiram produzir penicilina com fins terapêuticos em escala industrial, inaugurando uma nova era para a medicina, a era dos antibióticos. Alguns anos mais tarde, Ronald Arey, colega de trabalho de Fleming, tentou, sem êxito, redescobrir a penicilina em condições semelhantes às que envolveram a descoberta de Fleming. Após um grande número de experiências, verificou que a descoberta da penicilina só se tornou possível graças a uma série inacreditável de coincidências, quais sejam: o fungo que contaminou a placa, como se demonstrou posteriormente, é um dos 3 melhores produtores de penicilina dentre todas as espécies do gênero Penicillium. O fungo contaminante teria vindo pela escada do andar inferior, onde se realizavam pesquisas sobre fungos. O crescimento do fungo e dos estafilococos se fez lentamente, condição necessária para se evidenciar a lise bacteriana. No mês de agosto daquele ano, em pleno verão, sobreveio uma inesperada onda de frio em Londres, que proporcionou a temperatura ideal ao crescimento lento da cultura. A providencial entrada do Dr. Price no laboratório permitiu que Fleming reexaminasse as placas contaminadas e observasse o halo transparente em torno do fungo, antes de sua inutilização. Apesar de todas essas felizes coincidências, se Fleming não tivesse a mente preparada, não teria valorizado o halo transparente em torno do fungo e descoberto a penicilina. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Para receber novos vídeos, até o próximo.